Você sente que a fisioterapia está saturada? Você olha para o lado e tem a sensação de que o planeta todo é povoado por fisioterapeutas? Dá a impressão de que não tem espaço para mais ninguém e que ainda assim centenas de novos fisioterapeutas se formam todos os semestres? Sente que aí na sua cidade não dá mais para ter fisioterapeutas porque faltam pacientes para tantos colegas que já estão por aí? Pois é. Se você quer saber por que a fisioterapia está desse jeito, saturada, então você precisa assistir esse vídeo até o final, que eu vou te contar. Meu nome é Carlos Viana, eu sou fisioterapeuta há 16 anos. Trabalho com fisioterapia neurofuncional e desde 2016, quando terminei o mestrado, onde estudei neurociência, entendi como ajudar pacientes com cefaleias, enxaquecas e outras dores crônicas. Para que você entenda por que a fisioterapia está saturada, é importante compreender alguns pressupostos básicos, que a maioria dos fisioterapeutas vive em sua clínica ou na sua carreira e não se dão conta do que estão fazendo. É preciso ter clareza de 3 pontos. Primeiro, fisioterapeutas escolhem seu ramo de atuação de maneira semelhante aos demais concorrentes. E aí eles se empenham em ser melhores nesse mesmo contexto da concorrência. Todo mundo fazendo praticamente os mesmos serviços, porque todos saem da faculdade com conhecimentos rasos, sem saber qual caminho seguir e como escolher um ramo de atividade específica, acabando por seguir o que todo mundo está fazendo. Faz um teste aí. Quantos fisioterapeutas traumato-ortopédicos você conhece? Intensivistas, professores de pilates, esteticistas, de home care. A maioria dos fisioterapeutas estão concentrados nas mesmas especialidades e fazendo tratamentos e procedimentos muito parecidos. Eles alinham a sua atuação em áreas de fisioterapia que têm uma ampla aceitação no mercado. E aí eles ficam se esforçando para tentar sobressair em meio a milhares de outros colegas que fazem praticamente a mesma coisa. Faz sentido isso para você? Muita gente fazendo a mesma coisa, replicando o que naturalmente são moldados a fazer e tendo sempre aqueles resultados financeiros pífios, que acabam causando frustração. O segundo ponto é o seguinte: fisioterapeutas focam no mesmo grupo de clientes. Se existe uma concentração grande de fisioterapeutas em alguma especialidade, é natural que haja uma disputa pelos mesmos pacientes, que vão procurar ou precisar daquelas especialidades. Nesse cenário, onde existe muita concorrência e uma disputa pelos mesmos pacientes, a direção natural do mercado é a briga por preços, o que tende a reduzir os valores das consultas, prejudicando ainda mais o profissional. Para os fisioterapeutas com clínicas menores e autônomos, existe ainda o medo das grandes clínicas dominarem uma região. É comum ter uma ou algumas grandes clínicas de volume que dominam uma região e praticamente controlam o mercado. Essa é a sua situação hoje, ou algo parecido com isso? Por fim, o terceiro ponto. O fisioterapeuta tende a definir de maneira muito semelhante os serviços que vai oferecer aos seus pacientes. Veja, quanto mais os fisioterapeutas mantiverem um padrão de concorrerem entre si com serviços muito parecidos e disputando os mesmos clientes, a tendência é somente piorar esse cenário. Desta forma, se formos analisar esses 3 pontos que falei, nós vamos chegar à conclusão de que são os próprios fisioterapeutas que, mesmo de forma inconsciente, geram a saturação do mercado e da profissão. Isso acontece porque nós saímos da faculdade, algumas vezes mal formados, como os bacharéis de fisioterapia, generalistas, sabedores superficiais de alguns métodos e técnicas fisioterápicas. E qual é o caminho normal? Fazer o que todos estão fazendo, o mais do mesmo, e tentar muitas vezes, e em vão, se sobressair em meio a milhares de outros colegas que estão praticando as mesmas coisas de sempre. Agora você deve estar pensando, certo, Carlos, já entendi essa parte, mas como eu faço para sair desse ciclo vicioso do mercado? Como eu faço para quebrar esse paradigma e sair da caixa? Deixar de ser mais um na multidão. Para você sair desse modelo perverso de competição, você, colega fisioterapeuta, precisa romper com essa fronteira das concorrências. O que eu vou te falar agora pode soar muito estranho, mas eu vou te convidar aqui a não olhar mais para dentro das áreas já delimitadas pela fisioterapia, mas que você olhe de maneira sistêmica para fora. O que mais observei nesses anos todos, como coordenador de clínica, supervisor de estágio, proprietário de clínica, professor de graduação, pós-graduação, é que os fisioterapeutas estão mais preocupados em como aplicar uma técnica do que em quem está sendo aplicado, o porquê aquela pessoa está ali na sua frente. Precisamos nos preocupar em quem está na nossa frente, quem é o mais importante, que é o paciente. A maioria das clínicas e a maioria dos fisioterapeutas acaba tendo como foco
a técnica, a própria concorrência, a quantidade de pacientes, não tendo assim como sua maior fonte de atenção o paciente e suas implicações biopsicossociais e o mercado que você vai atender. E é assim mesmo, porque foi dessa forma que nós fomos ensinados na faculdade. E é assim que o sistema nos faz pensar. Como você poderia fazer de uma forma diferente? E, na verdade, a culpa não é nossa, a culpa é do sistema de saúde e doença que nós estamos inseridos. Que no passado fez certo sentido e funcionou, mas que agora, em 2022, não faz mais sentido. Para a fisioterapia moderna, para os fisioterapeutas do futuro, é preciso mudar o olhar e a forma de pensar a fisioterapia. Agora nós precisamos estar cada vez mais próximos do paciente, das suas necessidades e do mercado que queremos atender. Menos preocupados com a doença e mais com as causas e consequências do adoecimento. A pergunta que fica é: existe então um caminho diferente desse que a maioria está fazendo? Como escapar dessa armadilha? Primeiro, é preciso ter foco total no seu paciente, desenvolver uma visão a partir do seu paciente, ou seja, solucionar um problema que ele precisa resolver e resolver de forma efetiva e duradoura. Segundo, atuar no mercado carente de bons fisioterapeutas e com demanda de pacientes crescente e abundante. Com isso, você para de se preocupar com a concorrência, o que te possibilita mais oportunidades e espaço para crescer em um mercado onde há pouquíssimos fisioterapeutas atuantes e milhões de pacientes. Veja só esses números. Isso prova que existe um mercado inteiro para ser explorado e você não precisa ficar disputando pacientes e espaço com milhares de concorrentes. Então, se você sente que o mercado de fisioterapia está saturado e sem pacientes, essa pode ser a sua grande oportunidade. Mas para entrar e realmente aproveitar essa oportunidade e crescer de verdade, você precisa entender mais sobre esse público. Precisa ter um método de tratamento que gere resultados comprovados e saber atrair e converter novos pacientes com esse perfil. Se você deseja aproveitar essa oportunidade e sair na frente como um fisioterapeuta que rompe com os antigos padrões e entrar de vez na fisioterapia moderna, onde você proporciona qualidade de vida e não tem medo de concorrente, eu te convido a clicar no botão que vai aparecer na tela e entrar neste mercado com milhões de pacientes, que vai te possibilitar faturar muito mais com a sua própria profissão.